Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te fortaleça, que Deus te dê paz, que Deus te livre de todo mal, que Deus te instrua, te aconselhe e que você seja de fato cheio, guiado e restaurado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ponte que nos leva direto ao Pai, ele é o intercessor, o mediador entre Deus e os homens. Quer chegar a Deus? Passe por Cristo. Quer ser abraçado pelo Pai? Abrace o Filho. Quer ser amado pelo Pai? Ame o Filho. Jesus veio para nos apresentar o Pai. Ele veio para nos revelar o Pai. Certa vez os discípulos disseram: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse: vocês estão comigo. Quem me vê, vê o Pai. Não há nada melhor do que amar ao Pai, do que crer no Filho e ser cheio do Espírito. Que você tenha essa plenitude dentro de você, porque quando você confia no Senhor, quando você se entrega através do sacrifício de Cristo, você crê nele como Rei e Senhor da sua vida, ele derrama sobre ti essa unção, ele derrama sobre ti essa graça, esse renovo, essa vida abundante que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Espírito que entristece, Espírito que nos fortalece, Espírito que ora por nós até com gemidos inexprimíveis, Espírito Santo que dá conselho, Espírito Santo que dá sabedoria, entendimento, unção, poder, coragem, vida, a vida de Cristo. Espírito que gera em nós alegria, amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Espírito Santo que pode ser extinguido, banido através das nossas indiferenças, através do nosso agir. A própria palavra fala: não extingais o Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que dependendo da minha forma de viver, de tratar esse corpo que é templo dele, o nosso corpo é templo, é morada exclusiva do Espírito Santo de Deus. Então, de acordo com o seu curso, com o seu viver, você vai entristecendo, afastando, até o ponto dele abandonar a sua vida. Sansão era cheio, lotado do Espírito Santo. A própria gravidez dele, da mãe dele, da pessoa dele, foi um milagre, porque ela era estéril. E Sansão, ele vacilou. Sansão, ele deu lugar ao pecado, ele se entregou às paixões inflamadas, aos desejos desenfreados da sua natureza carnal. Ele esbaldou no pecado. Se envolvia com prostitutas, tocava onde não era para tocar, agia como não devia agir, vivia como não devia viver. E quanto mais ele deu brecha à sua própria vontade, mais o Espírito foi sendo extinguido da vida dele. E quando a gota d'água na vida de Sansão aconteceu, que foi ele se envolver com Dalila, se entregar a esta mulher, ele caiu numa rede, numa armadilha, sem volta. E então ele chegou a um ponto de confiar a sua comunhão, a sua aliança com Deus a uma mulher qualquer. E ela extraiu dele o que ele tinha de mais precioso, que era a sua unção, a sua aliança com Deus, que era a presença do Espírito Santo. E chegou um momento, diante dos ardis daquela mulher, que ele achou que ainda estava com a força toda, mas a palavra fala que o Espírito havia deixado. E então ele foi capturado pelos inimigos, seus olhos foram vazados, o colocaram numa moinha, e ali, como um animal, ele estava divertindo os inimigos.
Hoje eu entendo quando Davi, logo após confrontado pelo profeta Natã, da parte de Deus, ele escreveu o Salmo 51, quebrado, quebrantado, de fato arrependido, e a preocupação de Davi naquele salmo foi de dizer a Deus: Senhor, não me expulses da tua presença e nem retire de mim o teu espírito. Davi não orou: Senhor, não retire de mim as minhas riquezas, porque eu pequei, eu não posso ficar pobre. Não retire de mim a minha família. Não retire de mim a minha fama. Não retire de mim tudo aquilo que eu conquistei. Não retire a minha beleza. Não retire a minha força. O medo de Davi foi que fosse retirado dele o Espírito Santo de Deus. E ele de fato orou: Senhor, não retire de mim o teu Espírito e devolve-me a alegria da salvação. Eu não entendia, mas hoje eu entendo. Não há nada pior do que estar vazio da presença do Espírito Santo de Deus. Por fora a beleza, por dentro a vazio, a tristeza, a angústia. Por fora as pessoas acham que você está bem, mas por dentro você está arrasado, abatido, de fato quebrado. Por mais que você adquira coisas, não há bem mais precioso que a presença do Espírito Santo. Foi pago um alto preço para que ele viesse estar conosco. E ele não quer simplesmente estar à sua direita, à sua esquerda, estar sobre você, atrás de você, te guardando, ou à sua frente. Ele quer habitar dentro de você. E o Espírito Santo, ele está disponível para aquele que crê. Se entregue a Cristo. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Reconheça os seus pecados, se arrependa. Busque a face do Senhor. Creia no Senhor. Para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Hoje eu entendo que não há bem maior. Não há algo no mundo que possa te preencher como a presença dele. Abra o seu coração para Deus. Busque a face de Cristo. E seja cheio do Espírito Santo. Ele é o único que pode nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele é o nosso guia aqui. Porque Cristo disse aos discípulos: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Auxiliador, o Ajudador. Eu enviarei o Espírito Santo para estar com vocês todos os dias. Se você tem prazer de ouvir a minha voz, não tem a ver comigo. Eu tenho esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder jamais seja minha, mas totalmente dele. Sem o Espírito de Deus não há unção, não há graça, não há revelação. É o Espírito Santo que nos aproxima do Pai, que nos orienta sobre como agir, como falar, como viver. E ele vai moldando o nosso ser. Mais do que o mundo pensa, de fora para dentro, de dentro para fora. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Quando você é cheio do Espírito Santo, aí sim, você exala o bom perfume de Cristo. E as pessoas começam a ver a diferença em você. Não é o cabelo, não é a roupa, não é o aroma do perfume caríssimo. Não. Vem de dentro. O dinheiro não compra. Você adquire pela fé no Pai, no Filho. Então ele te enche com o Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. E seja a sua melhor versão, que ele mesmo pode fazer. Amém?